Da ata da 20ª sessão ordinária da segunda Câmara Deliberativa do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas. Aos 9 dias do mês de julho do ano de 2012, na sala das sessões plenárias de Valdo Suruagi, no horário regimental, sob a presidência do excelentíssimo senhor conselheiro Otávio Lessa de Geraldo Santos, presidente da segunda Câmara, reuniram-se o senhor conselheiro Cícero Amélio da Silva, o conselheiro Anselmo Roberto de Almeida Brito e o douto procurador representante do Ministério Público de Contas de Alagoas, Gustavo Henrique Albuquerque Santos. Havendo número legal para deliberar, o excelentíssimo senhor conselheiro presidente declarou em nome de Deus aberta a presente sessão, suspendendo a pedido da coordenação do plenário a leitura da ata da sessão anterior, que será lida na próxima sessão, juntamente com a ata da sessão presente. Facultando em seguida a palavra aos senhores conselheiros e ao douto procurador. Não houve matéria para a hora do expediente. Passou-se a ordem do dia. Foram discutidos e julgados os seguintes processos. Relator conselheiro presidente Otávio Lessa de Geraldo Santos. Processo TC 16.128 de 2010, Pão de Açúcar. Esse é um dos casos de atraso que está ocorrendo com a digitação. Explicou o conselheiro que a multa foi aplicada por esta Câmara, por este relator, e que constava no sistema que ele já tinha sido entregue, que foi uma falha do protocolo, e que não era justo que o gestor pagasse por uma coisa que não tem o menor cabimento. Em votação, aprovado o processo. Pela ordem para relatar, o conselheiro Cícero Amélio. Processo TC 6994/2008, processo TC 7760/2009, processo TC 8765/2009, entre outros aprovados. Acórdão dos números 2.219 a 2.288/2012. Pela ordem para relatar, o conselheiro Anselmo Brito. Processo TC 7.477/2004, Secretaria da Fazenda. Resolução número 2102/2012. Aprovado. Processo 6.441/2011. Aplicação de multa. Decisão simples referente ao município de Itaquarana. O conselheiro explicou que o descumprimento da obrigação não partiu do prefeito, senhor Lair Correia de Amorim, mas sim do gestor do FUNPREV, do município de Itaquarana, o senhor Pedro Ribeiro de Castro Neto. Ou seja, multei uma pessoa e o FUNCONTAS não encaminhou esta multa para outra pessoa. O senhor Lair Correia efetuou o pagamento e o FUNCONTAS verificou que houve um erro, no qual pode ser revisto e corrigido por esta Corte. Diante do exposto, a segunda Câmara tornou sem efeito a multa imposta, comunicando assim ao senhor Lair Correia Amorim e ao FUNCONTAS. Peço que proceda de acordo com esta decisão, remetendo assim o mais rápido possível para o gabinete do relator para proceder o funcionamento correto. O conselheiro presidente perguntou ao conselheiro relator, Anselmo Brito, se o valor vai de um para o outro, porque não entendi. Respondendo, o conselheiro Anselmo explicou que, na verdade, o funcionamento foi equivocado. Então, eu estou arquivando o processo por virtude do pagamento da multa, criando assim um processo com o nome do gestor correto. Perguntado pelo conselheiro Cícero Amélio quem pagou a multa, em resposta, o conselheiro Anselmo Brito disse: o gestor, que eu deveria ter enviado e não enviei. Agora tenho que cancelar a multa em que, de forma equivocada, eu sancionei o que não foi sancionado. É o que pagou a multa. Como temos que fazer a tramitação legal, estou aplicando a multa e, assim que retornar o processo, eu vou proceder ao funcionamento correto e já peço o arquivamento do processo, porque a multa já foi paga. Voltando a relatar o conselheiro Anselmo, processo 4660/2006, contrato de locação entre a Prefeitura Municipal de Jaramataia e o senhor Jailson dos Santos Pinheiro. Resolução 2101/2012, aprovada. Conselheiro presidente Otávio Lessa facultou a palavra aos senhores conselheiros e ao douto procurador, na hora das explicações pessoais. Com a palavra, o douto representante do Ministério Público, o doutor Gustavo, disse que gostaria de saber se houve ao TRE o envio dos gestores com contas julgadas irregulares por este tribunal. Em resposta,
O conselheiro Cícero Amélio disse que não, mas que já solicitou à diretoria-geral que providenciasse a listagem para o envio, que é de 30 dias, e que está aguardando. Não havendo quem quisesse fazer uso da palavra, o senhor conselheiro presidente declarou, em nome de Deus, encerrada a presente sessão, convocando aos senhores conselheiros e ao doutor procurador da próxima sexta-feira, no horário regimental. Ah lá, já está no público. Tem outra ata? Tá, então vamos assinar essa e depois lê outra. Em discussão a ata. Votação, conselheiro Anselmo Brito. De acordo, excelência. Conselheiro convocado Alberto. Aprovado. Solicita a comissão de plenária da segunda ata. A leitura da segunda ata. Ata da 21ª sessão ordinária da segunda Câmara Deliberativa. Sim? Aos 16 dias do mês de junho de 2012, na sala das sessões plenárias de Valdo Suruagi, no horário regimental, sob a presidência do excelentíssimo senhor conselheiro Otávio Lessa de Geraldo Santos, presidente da segunda Câmara, reuniu-se o senhor conselheiro Anselmo Roberto de Almeida Brito, o conselheiro substituto Sérgio Ricardo Maciel e o doutor procurador representante do Ministério Público de Contas, Rafael Rodrigues de Alcântara. Havendo número legal para deliberar, o excelentíssimo senhor conselheiro presidente declarou em nome de Deus aberta a presente sessão, determinando que procedesse a leitura da ata da sessão anterior, que foi aprovada sem contestação. Na hora do expediente, o excelentíssimo senhor presidente facultou a palavra ao senhor conselheiro e ao senhor conselheiro substituto e ao doutor procurador do Ministério Público. Com a palavra, o conselheiro Anselmo Brito esclareceu que o procedimento que vínhamos tomando em relação à graduação de multas, levando em consideração a unidade padrão do Estado, a UPIFAL, que através da portaria JSEF 470, de 27 de dezembro de 2011, publicada no Diário Oficial do Estado no dia 29 de dezembro e republicada no dia 10 de janeiro de 2012. O valor padrão fiscal passou-se para o valor de R$ 17,27. Apesar disso, vínhamos aplicando a multa anterior, que era de R$ 16,21, esclarecendo assim que até o dia 9 de janeiro de 2012 deveríamos utilizar o valor de R$ 16,21 para cada UPIFAL. Já a partir do dia 10, o valor a ser utilizado será de R$ 17,27, tendo até esse fundamento que já foram utilizados por esses valores. O conselheiro agradeceu, dizendo ter feito esse esclarecimento, já antecipando que possa haver acontecer pelas divergências de valores. O conselheiro presidente se associou às palavras do conselheiro Anselmo, dizendo ser importante que todos os gabinetes, presidência e diretoria tomem conhecimento da portaria que está valendo. Do gabinete do secretário da Fazenda, em 27 de dezembro de 2011, onde foi publicada no Diário Oficial, em 10 de janeiro de 2012, as alterações da UPIFAL, pedindo também a coordenação do plenário para que fosse distribuída a cópia da tabela que foi dada pelo conselheiro Anselmo Brito, junto com a cópia da ata para todos os setores que trabalham com isso, principalmente para o FUCONTAS, que os processos relacionados à prestação de multa que corresponde ao UPIFAL, os valores já venham corrigidos em real, com as alterações feitas.
Não havendo quem quisesse fazer uso da palavra, passou-se a ordem do dia para relatar o conselheiro presidente Otávio Lessa. Processo TC 3179/2012, aplicação de multa do município de São José da Laje, acordo 239/2012, aprovado. Relator Anselmo Brito. Processo TC 13.646/2011, 12.423/2011, aplicação de multa, acordo de 240 a 241. Processo TC 9097, Prefeitura Municipal de Teotônio Vilela. Decisão simples. Excelência, eu só quero chamar a sua atenção, disse o conselheiro Anselmo, que de vez em quando nós nos deparamos com situação como esta. Às vezes, os gestores ou responsável da entrada no tribunal e, por um motivo ou outro, o protocolo, de forma incontinente, não possa fazer o registro se o gestor faz o procedimento e o tribunal, por algum motivo, só possa fazê-lo amanhã e hoje, sendo o último dia, vai constar no sistema que o gestor deu fora do prazo, quando, na verdade, ele cumpriu a sua obrigação e ainda assim é obrigado a mostrar que fez em tempo hábil. Isso é mais um dos problemas que o tribunal precisa resolver. Com a palavra, o conselheiro Otávio Lessa se associou às palavras do conselheiro Anselmo, dizendo que já foram feitos vários pedidos por ele na verificação dos trabalhos e que entram no protocolo tem que ser colocado no sistema no mesmo dia para não acontecer de data errada. Coloca-se a etiqueta, o número, o processo correto, sabendo que existe processo para retirar a multa. O processo está aqui, mas não se encontra no sistema. Isso já foi conversado com o presidente, com o chefe do protocolo. Aqui existe toda uma orientação para reduzir o tempo do processo em cada setor. Como costumo dizer, o protocolo é o coração. Disse também que é importante e necessário que Vossa Excelência leve este problema para a reunião administrativa quando há o retorno do presidente, para ser colocado em pauta. Em votação, aprovado. Com a palavra, o conselheiro Anselmo pediu para retirar de pauta o processo 1637 de 1998, balanço geral, Prefeitura Municipal de Jundiá, por estar a fato a competência do plenário. O conselheiro Sérgio Maciel perguntou o ano do processo e por que ainda não havia sido apreciado. Em resposta, o conselheiro Anselmo Brito disse ser do ano de 1998 do município de Jundiá e que era herança. Como era uma prestação de conta, efetivamente tem que passar no pleno, disse o conselheiro Otávio Lessa. Acrescentou que devemos cumprir todas as responsabilidades e trazer tudo o que tiver para o pleno, fechando todos os processos, mesmo de valor representativo, para que possamos trabalhar só com o ano anterior. Aqueles que derem problema estarão no arquivo e poderemos rever em caso de alguma denúncia. Essa é a minha proposta. O conselheiro Anselmo pediu a palavra para comentar sobre o processo de 1998, fazendo uma rápida análise. Aparentemente, a única solução que pode ser pega é o ressarcimento eventual do dano onerário. Já houve prescrição e a maior parte também está prescrita. Concordo assim com Vossa Excelência. Temos que adotar um procedimento até determinada data no exercício financeiro que este processo seja analisado de forma bem mais séria ou um arquivo sob condição, para que possamos dar uma resposta efetiva ao nosso funcionamento. O conselheiro Otávio pediu ao conselheiro Anselmo para quando fosse fazer a pauta, colocasse a dispensa da taquigrafia, já que existe filmagem e a ata de todas as sessões. Pedindo também ao coordenador Jalon Cabral uma pesquisa em outros tribunais para ver a real necessidade da taquigrafia. Já que o efetivo do plenário está pouco, seria uma forma de resolver o problema e assim os conselheiros entenderem, se for o caso, se propõe fazer uma resolução. O livro manuscrito também pode ser abolido, lembrou o conselheiro Anselmo. O conselheiro presidente facultou a palavra, não havendo quem quisesse fazer uso dela, declarou encerrada a presente sessão, convocando o conselheiro e ao doutor procurador para a sessão da próxima segunda-feira no horário regimental. Vai tirar agora. Fazer uma cópia para ele. Em discussão a ata. Com a palavra, a conselheira Anselmo Brito. Queria só uma palavra que eu fiquei em dúvida quando eu falei que o processo que eu tirei de pauta
que ele ficou, que ele afeta a competência do pleno. Acho que eu ouvi outra palavra. Só esclarecimento. Aí é mais fácil ver se você acha isso. Vem ver se ela acha. Um processo que eu pedi para tirar de pauta. Aí, competência afeta ao pleno da casa. Excelência, se fosse já digitado, dava um Ctrl L, buscava a palavra, achava rápido. Tem aquele. Ou sobre esse tema aí. Aquele sistema que está em televisão que vai estar falando, vai partir dele. Se a gente comprar um sistema daquele que vai ter essa conta, depois você vai fazer o registro. Ah, não é dele? Não é nada? Aquele Ronaldo tinha no governo, por exemplo, ele falava, agora era uma merda que era codificada com a voz dele. E o computador pegava. Ah, não, tá, tem um probleminha. Entendeu? Não tem problema. Eu vou sugerir que comprar esse programa. Quer que seja? Daria mais? Porra. Não, não é só não. Não, o programa, tudo que for falar, ele já vai Ele cair tem na ensino de voz. Você usa para não digitar o texto principal. E depois faz um resumo. Eu tinha esse programa, mas na época não. Você está falando. Eu vou sugerir isso amanhã. Ele faz o voto dele. Ele mesmo. Aí o cara lá. Não, mas é só, por exemplo, minha filha. Favor de cabeça, não. Eu vi o período dele já. Faz em questão. Exatamente. A minha filha na Record só faz isso. Por exemplo, é muito mais reportagem. Aí o cara dá assim, você tem 30 minutos para postar no jornal, na TV. Aí ela pega aquela matéria, ela tem que reunir para dar os 30 minutos certinho. Então tem que editar de uma forma que o conteúdo fique, mas que não exceda uma coisa, entendeu? Às vezes eu fico em casa. Porque está trabalhando, ele faz, depois não faz isso não. Eu na minha semana anterior no começo era auditivo. Depois foi bem difícil, mas Não, amanhã eu vou sugerir aqui no plenário, porque não adianta agora. Não adianta fazer nada. você fala leitura, né?
discussão na ata. Tá. Então vamos a palavra que está sendo colocada, que o conselheiro Anselmo Brito está colocando, está sendo verificada. Vamos dar seguimento e posteriormente ver como é que o texto ficaria. Continua facultada a palavra. Com a palavra, doutor Rafael, representante do Ministério Público. Já passando da ata, entrando aí na ordem preliminar do dia, cumprimentando Vossa Excelência, conselheiro Otávio Lessa, conselheiro Anselmo Brito, conselheiro substituto Alberto Pires. O Ministério Público solicita a palavra para fazer um registro apenas com relação à publicação de hoje no Diário Oficial da lista de gestores cujas contas foram desaprovadas por esse Tribunal de Contas. Fazendo aqui uma comparação com a lista encaminhada nas eleições de 2010, a gente verifica que, a princípio, a lista enviada e publicada hoje estaria incompleta. Consta que apenas 8 gestores com contas desaprovadas em decisões de 2010, 2011 e 2012. E, de acordo com a lei da ficha limpa, a lei complementar número 135 de 2010, ela estabelece que a inelegibilidade dos gestores em decorrência de reprovação de contas alcança o prazo de 8 anos, a partir de quando foi proferida a decisão. Ou seja, o Ministério Público entende que essa lista estaria incompleta, tendo em vista que em 2010 o Tribunal encaminhou uma lista bem mais ampla, com o nome de 56 gestores, enquanto que agora foi enviada uma com apenas 8. Creio que essa lista desses 8 devem complementar a lista anterior, e o prazo para as decisões figurarem nessa lista, no entendimento do Ministério Público, seria de 8 anos a contar, de 8 anos para trás, a contar do primeiro turno das eleições desse ano, 7 de outubro de 2012, então pegaria até as decisões proferidas em 7 de outubro de 2004, tendo em vista que a inelegibilidade alcança esse prazo de 8 anos. Então solicitamos ao tribunal para que revise essa lista e inclua, juntamente com a que foi enviada pelo ofício número 104/2010, na gestão do conselheiro Isnaldo Bulhões, por ocasião das eleições estaduais e nacionais daquele ano. E outra coisa também, uma sugestão, é que aqui a lista vai com o nome do município, o exercício, o número do processo do Tribunal de Contas, a data da sessão, o parecer prévio recomendando a desaprovação e o nome do gestor. E, se possível, até para um efeito de colaboração e para facilitar até o trabalho do Tribunal Regional Eleitoral, acredito que seria pertinente enviar juntamente com essa lista a cópia de todas essas decisões, para que o tribunal possa verificar, já que cabe à Justiça Eleitoral verificar se a desaprovação, se o ato que ensejou a desaprovação, ela reflete a inelegibilidade ou não. Eles que verificam, cumpre a Justiça Eleitoral verificar se existiu dolo ou ato de improbidade hábil em ensejar essa inelegibilidade. Por isso, acho que é pertinente essa lista ser complementada com os gestores indicados na lista enviada ao TRE no ano de 2010 e, se possível, colocar anexa todas essas decisões para facilitar o trabalho do Tribunal Regional Eleitoral. Acho que isso daí, até por um dever de colaboração entre os órgãos, seria mais fácil, já que lá na Justiça Eleitoral eles teriam um trabalho muito complicado para ter o acesso dessas decisões por meio de diário oficial do Estado, muito antigos, iriam ter que recorrer a CEPAL, tudo, enquanto a gente tem todo esse arquivo bem mais fácil e de acesso aqui no tribunal. Acho que é uma medida que facilitaria para todo mundo. Aí fazemos apenas esse registro sobre a necessidade de revisão dessa lista, tendo em vista a existência de uma lista bem mais completa enviada em 2010. Obrigado. Queria informar o nosso representante do Ministério Público
que, acabando aqui a nossa sessão, eu irei estar com o presidente para abordar sobre esse assunto, e amanhã eu teria já uma posição na sessão do pleno com relação tanto ao complemento da lista, como também com relação a essa sugestão de encaminhar o processo. Só queria, a minha sugestão é só encaminhar, se assim o presidente entender, encaminhar o complemento na frente, porque vai haver uma demanda muito grande com relação à cópia dos processos. Ele poderia encaminhar os nomes e posteriormente encaminhar a cópia dos processos. Para não da decisão, só da decisão. Decisão 1 a 2 laudas é só para ver os fatos ali que foram levados em consideração para emitir o parecer pela desaprovação. Apenas isso, não precisa do processo inteiro, não. Ok, isso já facilitaria. Continua. Com a palavra, conselheiro Alberto. Dúvida, porque à época a lei da ficha limpa não foi aplicada, né, porque o STF entendeu que ela só poderia ser aplicada nas eleições seguintes, né, a questão daquela, digamos assim, anualidade eleitoral. Será que não foi por isso que não foi enviada? Porque 2010 foi a lei complementar. Se ela precisaria, só poderia ser aplicada à eleição seguinte, então essas contas, embora sejam reprovadas de pontos moralmente ser legítimo, talvez não fossem alcançadas por isso. Não seria isso, não? A colocação de Vossa Excelência é pertinente, já que a lei foi editada em 2010. Acredito que a presidência elaborou com essa lista com esse raciocínio, mas de acordo com o julgamento na ação direta de constitucionalidade proposta pela Ordem dos Advogados do Brasil, em que o Supremo Tribunal se debruçou na análise completa, esmiuçada da lei da ficha limpa, ele entendeu que fatos pretéritos, nesse caso, a teoria que eles aplicaram nem era que atingiria direito, não se tratava de direito adquirido, mas a teoria dos efeitos pretéritos abarcaria também condenações anteriores. E temos também o precedente do TCU. A lista que ele divulgou tem um link com os quesitos lá de perguntas e respostas, e justamente uma das dúvidas é o prazo que deve compreender essa lista de gestores reprovados. E lá eles estão aplicando justamente isso no TCU. Listas que compreende o período de 7 de outubro de 2012, ou seja, o primeiro turno das eleições desse ano, voltando 8 anos anteriores, 7 de outubro de 2004. Então, eu acho que tendo esse precedente e o julgamento da ação direta de constitucionalidade nesse fato, isso daí é uma questão que foi bastante debatida no julgamento. Acho que foi a questão mais polêmica do julgamento dessa ação direta de constitucionalidade, onde alguns juristas, inclusive, acham que esse entendimento pode ser revisto, mas o que deve estar prevalecendo hoje é essa decisão. Os fatos anteriores à edição da lei devem sim ser levados em consideração. Muito obrigado. Com a palavra, conselheiro Celso Brito. Só queria mais uma vez inclusive constar assim ato que o meu sentimento começa pelo seguinte: parece-me que os senhores, Vossa Excelência, podem até me ajudar, que quanto ao envio dessa lista, essa listagem, parece-me que foi publicado hoje, eu acho que não monta nem 10 gestores. 8. Então, um tempo imenso desse para se constatar que apenas 10 gestores tiveram suas contas julgadas ou parecer prévio pela não aprovação de suas contas. Um lapso temporal que eu reputo imenso, enorme. E também a questão do Tribunal de Contas ser dos órgãos de contas o último do Brasil a fazer esse encaminhamento. E realmente
se ficar comprovado que esta lista está incompleta, o meu sentimento aqui é da mais simples incredulidade. Eu acho que o tribunal, mais uma, para que ele se esforce, para que ele reveja, para que ele atualize os seus procedimentos, para que nós não fiquemos aparentemente sempre como o último ou um dos últimos da fila. Tenho certeza que o Tribunal de Contas de Alagoas é e pode ser bem mais que isso. É isso, Excelência. Obrigado. Continua facultada a palavra. Não tendo quem queira fazer uso da palavra, conselheiro Anselmo Brito, eu vou levar as suas aflições e as suas sugestões neste encontro que eu devo ter logo após a nossa reunião, presidente, com relação a esse problema levantado aqui pelo Ministério Público de Contas. Eu queria apenas apresentar uma questão com relação para que nós começarmos a pensar e ouvir de vocês alguma opinião. Tem um processo com relação à aplicação de multa à Prefeitura Municipal, ao Prefeito Municipal da Lagoa da Canoa, e foi encaminhado à Procuradoria-Geral do Estado, onde a coordenadora da Procuradoria da Fazenda Estadual, doutora Emanuele Araújo Pacheco Marroquim, deu um parecer, um despacho, que eu queria saber a opinião de vocês. Tratando do processo administrativo oriundo do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, onde foi determinado o pagamento da multa pelo gestor do município da Lagoa da Canoa, o senhor Jair Lira Soares, através de decisão simples, nas folhas tais, constando o não pagamento, os autos vieram a esta setorial, para aplicar a inscrição da multa aplicada pelo TCE na dívida ativa do Estado. Outro sim, ressaltamos não ser possível a inscrição do débito no tributário nem dívida ativa, através do sistema de gestor fazendário. No entanto, a própria decisão oriunda da Procuradoria oriunda dos processos administrativos já constitui título executivo. Então isso aí a gente está concordando, não tem discordância com relação a isso. Apto para cobranças judiciais, no termo artigo 646, do Código de Processo Civil, devendo ser providenciada a sua execução pela representação jurídica do próprio tribunal. Aí é que há discordância, que no meu entendimento, como a Procuradoria-Geral do Estado, ela representa o Tribunal de Contas em todas as ações judiciais, eu queria ouvir de vocês essa colocação feita queria começar pelo nosso representante do Ministério Público, doutor Rafael. Conselheiro Otávio Lessa, primeiro suscitar uma questão preliminar. Esse processo trazido agora, ele foi pautado ou não? Senão a gente é só uma questão a título de debate, para questão aberta, não está sendo deliberado nenhum julgamento a respeito desse processo. Não, quanto à primeira colocação da Procuradoria, ela é pertinente, já que a inscrição no título da dívida ativa, de acordo com a lei de execução fiscal, é para gerar ali um título executivo extrajudicial, e já que as decisões do Tribunal de Contas que imputam débito já é dotada dessa qualidade, é dispensável a inscrição de dívida ativa. Agora, com relação à legitimidade para cobrar, para coação executiva, aí não temos nenhuma dúvida que o ente legitimado é o Estado de Alagoas. E a Procuradoria, como órgão representativo judicial do Estado de Alagoas, deve promover a execução dessa multa e também dos débitos relativos a ressarcimento do erário estadual. Temos agora que fazer uma distinção entre as decisões do tribunal que imputam multas e aquelas que impõem o dever a condenação ao ressarcimento do erário. A multa, como ela é originária do Tribunal de Contas, embora seja um gestor municipal que está sendo multado, essa multa ela deve ser revertida aos cofres estaduais, já que foi imputado por um órgão estadual, que é o Tribunal de Contas. E a parte legitimada a propor essa execução
nem ao Tribunal de Contas, já que ele não é dotado, é órgão despersonalizado, não é dotado de personalidade jurídica, ele não pode nem figurar na relação processual como regra, a não ser para defender prerrogativas. Mas nesse caso aí, então, quem deve propor ação é o Estado de Alagoas, representado pela PGE. E com relação aos débitos temos que ver o ressarcimento do débito a qual ente cabe. Se for ressarcimento ao Estado, cabe ao Estado de Alagoas envidar todos os esforços aí judiciais para executar e ter esse débito ressarcido. Agora, se esse ressarcimento do débito é do ente municipal, aí cabe às procuradorias, aos municípios lesados, através de suas procuradorias, propor a respectiva ação executiva. Esse é o nosso posicionamento sobre essa questão. E então creio que essa segunda questão aí a Procuradoria não está seguindo o melhor entendimento no nosso caso. Meu capitão, a palavra. Quanto na preliminar levantada pelo Ministério Público, a questão da inscrição endividativa, olha, eu tenho notícias que alguns estados, inclusive, até porque não há nenhum empecilho, nenhum impedimento, nem jurídico. Alguns estados, para dar mais segurança a este título executivo, eles estão, inclusive, escrevendo endividativa. Não tem nenhum impedimento para que isso seja feito, mas isso é ainda uma coisa que está no seu início, é bem incipiente. E ainda, lembremos, Excelência, que esta multa, dentro da competência do Ministério Público, falou com muito acerto, que o legitimado à cobrança de multas que revertam ao fundo, no caso do nosso Tribunal de Contas, é o ente competente, não tem outro que não seja a própria Procuradoria do Estado. Eu não tenho assim, a concretude dessa informação que eu vou dar, mas ela pode ser verificada. Parece-me que no Rio de Janeiro, eu acho que por previsão, se não me falha a memória, por favor, eu não quero cometer esse equívoco, alguma previsão constitucional, parece-me que lá o Tribunal de Contas é legitimado para executar suas próprias decisões, mas parece que tem previsão constitucional. Embora tenha julgados do STJ no sentido de que realmente, né, o ente competente para cobrar esse tipo de multa, como falou o Ministério Público, a depender que se refira ao Estado, ao município, no caso, como reverte ao Funcontas, que é o fundo deste Tribunal de Contas, então a competência já está posta aí indeclinável da PGE daqui do Estado de Alagoas. E quero também lembrar que, como esta não é uma dívida tributária, se for escrita por não ser cobrado, por algum vier a ser escrita, seria escrita na dívida não tributária, lembremos que é daquelas dívidas de excelência que o Estado de Alagoas não cobra, como já em duas prestações de contas do senhor governador do Estado, fica claro nos autos que não há nenhum esforço, nem sentido de se cobrar essa dívida. Então, Excelência, eu não vejo outra situação aqui está posta, nem mesmo juridicamente falando, nenhum outro ente apto para que possa executar as decisões do Tribunal de Contas como título executivo, que são até por força também de mandamento constitucional. Talvez, quem sabe, no futuro, por alguma mudança constitucional, o Tribunal de Contas possa, quem sabe, ganhar esta competência. Obrigado, Excelência. Conselheiro Alberto. Para que a PGE não cobre, não realize a execução, por gentileza. Não, já constitui título executivo, apto à cobrança judicial nos termos do artigo 646, seguido do Código de Processo Civil, devendo ser providenciada a sua execução pela representação jurídica do próprio tribunal. Entendeu? Na verdade, tem entendimento, e concordo com o conselheiro Anselmo Brito,
e eu sou até, uso até termos fortes com relação a isso, que eu acho um absurdo. O próprio Estado não consegue, a PGE não consegue cobrar a dívida do próprio Executivo, onde constitui a gente tem uma dívida de 3 bilhões de reais e no final de cada ano você vê uma cobrança em torno de, eu acho que a maior que eu vi foi 400 mil, posso estar enganado, 400 ou 600 mil reais dentro do ano, que eu lembro, né? E chega a passar o ridículo de que a coordenação, a procuradoria setorial que faz esse tipo de trabalho, cheguei num ponto, na época que eu fiz a prestação de contas, era tão significante que não pagava nem o salário das pessoas que estavam trabalhando ali. Quer dizer, imagine, se ele não cobra o dele, vai cobrar os nossos? É complicado. Queria eu até que se a legislação fosse como eles estão dizendo, mas eu também, meu entendimento é esse, mas eu precisava ter mais algum apoio na parte jurídica com relação a isso, para dar um encaminhamento e ver como é que eu vou proceder nesse caso especificamente. Com a palavra do Dr. Rafael. Queria complementar aí, até para avançar um pouco mais nesse debate. A questão levantada pelo conselheiro Anselmo quanto à inscrição de dívida ativa, ela é possível, mas apenas eles estão fazendo isso para assegurar, para a questão de segurança jurídica, que é a partir da inscrição da atividade ativa, também a negativação daquele gestor que foi multado. Isso daí também é um instrumento de coerção e maior garantia para recebimento dessa multa. Agora, para propor a ação de execução, a decisão simples, sem inscrição, já é possível. E com relação a essa possibilidade do Tribunal de Contas, ele mesmo postular e fazer a execução dessas multas, eu acho que é a providência, embora juridicamente não tenha respaldo, mas é a providência mais acertada. Mas é uma providência que ainda demanda uma alteração constitucional, porque poderia aí o Constituinte, através de uma emenda constitucional à Constituição Federal, acho que Constituição Estadual não pode dispor sobre esse tema, poderia, no próprio parágrafo aqui, que no dispositivo que fala que as decisões dos tribunais de contas são dotadas de eficácia de título jurídico extrajudicial, poderia já atribuir aos próprios tribunais a competência e a legitimidade para eles executarem, até porque no dia a dia a gente pode se deparar com um conflito de interesses, ou seja, o Tribunal de Contas ele estabelece uma multa, ele impõe uma multa, condena um gestor estadual, o secretário, por exemplo, e depois remete essa decisão à PGE para executar. E como a PGE é um órgão da estrutura do Poder Executivo, pode ter esse conflito de interesses dentro do próprio poder, ou seja, a PGE está executando um secretário do próprio Poder Executivo, embora não cabe a ela fazer esse juízo de valor a respeito da oportunidade e conveniência, ela tem que dar cumprimento. Outra coisa que o conselheiro Anselmo levantou e que é importante nas contas de prestações, nas prestações de contas anuais, nas contas de governo do Poder Executivo, verifica-se esse número aí assustador de dívida ativa não executada. Mas isso é um item das contas de governo, mas a gente tem um entendimento que cabe ao Procurador-Geral do Estado ele prestar contas diretamente, aí contas de gestão. Ele aparece aí então como responsável pela guarda desses valores, ele é o responsável pela guarda e execução desses valores, então sob a responsabilidade dele. Inclusive o Procurador-Geral do Estado, no nosso entendimento, tem que fazer uma prestação de contas direta dele com relação a essas execuções, principalmente das multas do tribunal. Deve dar uma satisfação por meio da prestação de contas. O artigo 70, parágrafo único da Constituição diz o seguinte: prestará contas qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou privada que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens, valores públicos ou pelos quais a União, no caso a União aqui, mas no nosso caso é estadual, responda ou que em nome desta assuma obrigações de natureza pecuniária. Ou seja, ao receber uma decisão do Tribunal de Contas, que é um título executivo extrajudicial, a PGE atua aí como
órgão responsável, o PGE não, atua como autoridade responsável pela arrecadação e guarda desses valores. Inclusive, ele deve fazer uma prestação de contas anuais sobre o nível de arrecadação e a forma como ele vem dando cumprimento no sentido de satisfazer esse débito estabelecido pelo Tribunal de Contas. Entendemos que há necessidade de prestação de contas específica desses valores. Obrigado. Excelência. Continua. Eu queria só, aí nesse assunto, só aqui lançar novas luzes aqui sobre o que foi falado. Eu tenho aqui no site Os Navegantes um texto do seu Silvio Mário Brasil. Ele é procurador-geral do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, dentre outras especialidades. Então, aqui no texto dele, num parágrafo, ele afirma o seguinte. Ele faz a introdução da criação da Procuradoria-Geral no Tribunal de Contas. E, dentro disso, nesse cenário surgiu, pioneira no país, a Procuradoria-Geral do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, por força do que dispõe o parágrafo único do artigo 75 da Constituição Federal, né, da simetria, artigo 75, e integrada ao ordenamento jurídico em 18 de agosto de 99. A emenda constitucional número 12 da Constituição do Estado, aí coloca aqui artigo 111, inciso 1º, criou a Procuradoria-Geral do Tribunal de Contas do Estado de Janeiro, com atribuições de consultoria jurídica, supervisão de serviços jurídicos e representação judicial do tribunal, nos moldes da Procuradoria-Geral da Assembleia Legislativa do Estado. A PGT foi devidamente regulamentada pela Lei Papá, então aqui é que é a normatização que a Procuradoria-Geral do Tribunal de Contas de Janeiro é competente para executar suas próprias decisões. A gente fez a alteração na Constituição Estadual. E, além disso, excelência, o Dr. Rafael falou da prestação de contas, inclusive especificou das multas que o Tribunal de Contas aplica. Na verdade, eu quero só trazer a lembrança, excelência, que nós temos a resolução número 7 de 2010, que exatamente a PGE, como jurisdicionada deste Tribunal de Contas, tem que fazer... Já solicitei à presidência, eu acho que pela 4ª vez, a relação dos processos que foram do nosso gabinete para o FUNCONTAS não pagos, e a presidência encaminhou a PGE. Por que disso? Exatamente para cumprir a resolução, essa resolução do 7 de 2010, que é onde o Procurador-Geral do Estado teria que trimestralmente ele fornecer o andamento processual de todas essas cobranças encaminhadas para lá. E farei amanhã novamente essa solicitação em plenário. Continua facultada a palavra. Desculpe até que eu cortei sua parte. Mas não foi que era no assunto aqui. Desculpa. Não, tudo certo. Presidente, dentro daquela técnica legislativa que o conselheiro Anselmo não acha mais adequada realmente, né, da subsidiariedade da lei orgânica do TCU, assim como o seu regimento interno, nós verificamos que na lei orgânica do TCU ele atribui, ele relaciona artigo 19, artigo 28 e finalmente o artigo 81, né, do inciso 3, ele atribui ao Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, não para a cobrança em si, mas para fazer, exatamente, para fazer, digamos assim, um meio de campo, a intermediação de toda a documentação e o processo para encaminhamento ao respecto do caso à Advocacia Geral da União, que seria o equivalente, né, à nossa PGE daqui. Assim, existe também o respaldo, embora subsidiário, e o precedente do TCU que assim faz. Agora, como o conselheiro Otávio Lessa falou, e nós vemos na prestação de contas, para vocês terem ideia, a dívida ativa do ano 2011 teve um índice de 0,18% de recebimento. 0,18% de recebimento, né? Em cima de 2 bilhões 800, algo assim, como o senhor falou, em torno de 3 bilhões, né? Que representa aproximadamente metade da arrecadação do Estado. Então, realmente, é sofrível, né?
o índice de recuperação da dívida ativa. Inclusive, é até um fator que, a partir de 2010, eles passaram a fazer uma provisão pelo inverso do não recebimento. Ou seja, imagine que tem mais de 99% de provisão da provisão para recebimento da dívida ativa. E, pra você ter ideia como é a coisa assim, chega a ser, não sei, absurda assim na coisa. E metade dessa dívida aí, se não metade, mas bem próximo disso, metade é só de dívida não tributária. E da forma como está indo, desculpa, já tem um destino essa dívida, a prescrição apenas. Não, mas aí sim, nessas duas prestações de contas que estão faltando, eu vou analisar, quem quiser, aqui as contas, os processos que estão ajuizados ou não. Que aí aquele que prescrever, este conselheiro vai pedir a responsabilidade da Secretaria da Fazenda porque que não ajuizou a conta. Isso eu vou verificar na próxima prestação. O da PGE, né, que não fez a competência. Alguém vai ter que assumir. Você não pode deixar prescrever uma coisa que o Estado tem direito. Ou pelo menos está lutando para ter, né? Se for discutir judicialmente, tem que dar entrada. Continuo a facultar a palavra. Não tendo mais quem queira fazer uso da palavra. E verificando que não tem conselheira Anselmo Brito com relação ao processo a ser relatado. Estou sem pauta, excelência. Conselheiro Alberto. Também. Também este conselheiro não tem nenhum processo. Excelente. Queria deixar registrado a minha aflição com relação a várias, na sessão plenária já falei com relação ao volume de processo que existe de aposentadoria, do FUNCONTAS, de contratos de convênio, e esses processos não estão sendo remetidos aos gabinetes. Ou seja, a gente precisa de uma ação de análise, o que é que está acontecendo nos determinados setores para que seja corrigido. Queria solicitar à comissão de plenário que cópia dessa ata fosse encaminhada ao presidente pelas discussões que tiveram e algumas ações que têm que ser tomadas pela presidência, que essa ata fosse encaminhada para que o presidente possa tomar conhecimento e deliberar sobre ela, por gentileza. Excelência, eu ia falar isso mesmo que você falou, eu só engrosso o curso, porque Vossa Excelência, quando a relação aos processos, realmente eles estão chegando de forma minguada posso falar com precisão, ao gabinete do conselheiro Anselmo Brito, claro, os processos que eu falo com relação à pauta das câmaras. Presidente, é muito pertinente o senhor vem sempre batendo nisso. Agora, no particular, tocante à questão principalmente as aposentadorias, né? Embora venha atingir a parte da gestão, que o senhor, como presidente da Câmara e conselheiro efetivo, deve levar junto à direção da casa, é que no mínimo, um terço, tanto dos servidores desta casa, quanto do Estado como um todo, né? E se considerando até dos municípios, já que aqui a análise é tudo, Estado e município, terão direito à aposentadoria nesse período, que é aquilo que eu quero dizer adiante. Então, esse setor que cuida, que é vinculado à Procuradoria Jurídica do nosso tribunal, penso que deve precisar de um reforço, entendeu? Porque senão realmente não vai dar conta. Se não já está a conta agora, vai piorar a situação, porque é chegado o tempo desse volume de servidores de pedir aposentadoria. O Excelência está colocando uma coisa que volta a dizer, eu venho solicitando uma coisa e aí essa ata que eu quero que vá para a presidência, que nós temos o PDI pronto, o que precisa apenas implementar. A implementação do PDI com uma pessoa ou uma equipe designada pela presidência para analisar departamento por departamento, ver se aquilo que foi estudado pela consultoria, se aquilo que foi colocado através do estudo apresentado, se aquilo é o que a gente está precisando para poder solucionar, ou se não é aquilo, que venha essa equipe ou essa pessoa sugerir as mudanças necessárias para que venha acontecer. Que não pode a gente estar efetivamente os departamentos
um processo. Você vai lá até o teto do processo e os gabinetes sem nenhum processo. Isso aqui não pode acontecer. Então, eu acho que é a nossa contribuição da segunda Câmara, eu acho que é essa colocação do Ministério Público também, é que a gente possa efetivamente achar um caminho. A gente precisa achar o caminho. Não adianta saber quem foi e por que está acumulado. Mas como é que a gente vai resolver o acúmulo desse processo? É essa sugestão, e é por isso que eu estou solicitando mais uma vez que a gente atente para isso, em vez de a gente ter uma sessão dessa sem nenhum processo, sabendo que tem um caminhão de processo lá em cima, não só nessa, mas a sessão também de plenário que vem acontecendo regularmente. Bom, dito isso, só uma outra pois não. Já que nós estamos, eu queria aqui destacar, inclusive, tendo recebido um e-mail do nosso chefe, nosso diretor de comunicação aqui do tribunal, o Dr. Valtenor. Eu confesso que esse final de semana tinha verificado o site do Tribunal de Justiça para verificar a questão da transparência da publicação. Fiquei, de certa forma, triste quando eu vi que tinham sido colocados os valores, né, especialmente dos ganhos, né, das pessoas, dos servidores, estagiários, enfim, de todos que lá trabalham. E não tinha sido nominal, tinha apenas o cargo, valores, rendimento líquido, função. Aí minha surpresa, quando o Dr. Valdo mandou um e-mail, eu abri esse e-mail, realmente, o Tribunal de Justiça, eu acho que, tomando a dianteira, publicou, inclusive nominalmente, quanto ganha cada juiz, cada estagiário, cada desembargador. Está no site já do Tribunal de Justiça. Eu queria deixar isso aqui como, talvez, o exemplo a ser seguido, inclusive por esta Corte de Contas, que, no meu entender, deveria ter sido a primeira, justamente pelas suas próprias funções institucionais e constitucionais. É isso, Excelência. Obrigado. Se registro. Continua facultada a palavra, não tendo quem queira fazer mais uso da mesma. Eu declaro em nome de Deus encerrada a sessão, solicitando dos senhores conselheiros, senhor representante do Ministério Público, comparecimento na próxima segunda-feira no horário regimental. Vai tirar um.